Yandere Simulator é um jogo que fez um sucesso absurdo há uns anos atrás. Hoje em dia ele tá meio morto. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar o iceberg de Yandere Simulator. Mas presta atenção, eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse iceberg no final do vídeo. Então assiste até o final. Mas basicamente é isso, vamos pro iceberg. Yandere Simulator foi banido na Twitch em 2016. A Twitch baniu o jogo sem dar um motivo exato. E nisso o Yandere Dev, que é como é chamado o criador do jogo, foi tirar satisfação com a própria Twitch. Basicamente uma galera começou a denunciar o jogo em massa, justamente para ele ser banido. E eles conseguiram o banimento do jogo. Dentre várias coisas que poderiam ser customizáveis no jogo, o Yandere Dev resolveu deixar os players mudarem a calcinha da nossa personagem. No início de cada dia a gente pode trocar a calcinha dela na cômoda que tem no quarto dela. E a calcinha não muda só esteticamente, ela também dá alguns benefícios na gameplay. Dependendo da calcinha, nosso personagem ganha reputação bônus em certas ações, ou ele pode matar outros alunos com mais facilidade. Calcinha é um tênis no jogo, dependendo de qual tu tá, tu consegue fazer as coisas mais rápidas. O Pose Mode é o provável mod mais famoso de Yandere Simulator. Pelo que eu vi pesquisando, nele tu pode modificar o game em vários aspectos, desde criar tua própria personagem no game e modificar as cutscenes dele. Tem mais coisas também que envolvem códigos e tal, só que eu não entendo nada, então eu vou evitar explicar para não explicar nada errado. Existem algumas fitas que podem ser encontradas no porão da casa da nossa personagem. Atualmente, o jogador só consegue achar duas, e nessas fitas dá pra ouvir o diálogo de uma mulher falando com alguns meninos que aparentemente ela sequestrou e trouxe pro porão da casa dela. E essa mulher que a gente ouve é ninguém mais ninguém menos que a mãe da nossa personagem. Que da hora! O criador do game diz que quando for lançar, vai ter mais fitas no jogo, uma pra cada pessoa que o player levar pro porão. Bom, esse tópico é sobre os acessórios que existem no jogo, e realmente são muitos. E a maioria se foca em coisas estéticas como chapéus, por exemplo, mas não tem nada demais. Life Note é um mangá e um easter egg muito bom dentro do jogo. Basicamente existe um mangá no universo de Yandere Simulator, inclusive tem até um pôster sobre no quarto da nossa personagem. Pelo que eu vi, o mangá tem 5 capítulos, só que eu não vou me aprofundar no mangá, eu vou me aprofundar no easter egg que ele traz pro jogo. É óbvio que Life Note é uma referência a Death Note. Fazendo algumas coisas, o jogador consegue habilitar a personagem principal do mangá para ela ser jogável. E além dela ser jogável, o Life Note vem pro inventário do jogador. E nele tu consegue fazer o que tu faria no Death Note. Tu pode escrever qualquer nome dos alunos, escolher a forma da morte e a hora. E o mais incrível é que se tu for ver, o que tu pediu que aconteça no caderno, de fato acontece no jogo. No game existe um modo de dificuldade aumentado, que se passa em 1980, e nele a gente controla simplesmente Ryobayashi, que é mãe da Ayano Ayashi, a Yandere do game base. Eu espero ter falado esses nomes direito. E ela se parece bastante com a Ayano, até porque é a mãe dela. Esse modo se torna mais difícil por vários fatores, e eu quero destacar dois, que são a falta de tecnologia. Amigos, a gente tá em 1980, época do neon, patins e do rádio. Não tinha celular. E o celular é bastante usado no jogo base. E também as regras escolares são bem mais rígidas, que acabam refletindo na gameplay. Ao invés de um celular, tu tem um bloco de notas. E quando os alunos testemunham atos ilegais, eles chamam a polícia por um telefone fixo, o que dá um pouco mais de tempo pra te alcançar eles na fuga, mas enfim. Esse game também tem um mini modo história, mas ele é bem menos trabalhado que o do modo original, que já não é muito trabalhado. No game, o jogador precisa em toda semana matar uma rival da nossa personagem de segunda até quinta. Se o player não conseguir fazer isso, sexta-feira ela se declara pro senpai. E se ela se declara pro senpai, é game over. Bom, esse tópico é pra mostrar elas. Uma breve apresentação, até porque se eu ficasse apresentando uma por uma ia ser um vídeo só pra isso. Vamos lá. Ozana Najini, Amai Odayaka, Kizana Tsunobu, Okaruto, Azuhito, Majukina, Midahana, Ozoro Shidezu, Hanako Yamada, Megami Sayoku. Agora eu vou apresentar as do modo 1980. Sumiri Sayatozaki, Kaguya Wakaizumi, Moeko Hakuyona, Honami Hodoshima, Sumiko Tachibana, Hitsuko Shikanari, Aido Ryuyashi, Teko Nabatasai, Komako Funakoshi, Shigusa Buzujima, Sonoko Sakanoyeba. Não. Sonoko Sakanoye. E é isso aí. Se tu quiser se aprofundar nelas, eu vou deixar um link aí na descrição explicando tudinho delas. As fitas misteriosas são um total de 10 fitas espalhadas pelo jogo. Elas falam sobre um jornalista não identificado e sua filha com identidade também não confirmada. Elas tratam de uma história um pouco diferente do que a do game base é, mas uma coisa é confirmada pelo Yandere Dev. A identidade dessa filha dele vai ser muito importante para a história do jogo quando ele lançar. Se alguém quiser se aprofundar sobre o que essas fitas falam, tem um link aí na descrição explicando tudo.
Dentro do Yandere Simulator tem como tu fazer um ritual demoníaco. Pra poder fazer ele, o jogador precisa pegar a faca do ritual que fica no altar do clube do culto dentro de um crânio. É bastante coisa. Depois de ter pego a faca, o jogador precisa matar algum aluno com ela e colocá-la de volta onde ele pegou. Então o jogador vai ser teletransportado para um vazio preto, tipo um limbo. E lá o personagem pode trocar uma ideia com 5 demônios. São eles o demônio da luxúria, vazio, morte, dor e chamas. Depois de falar com esses demônios, o jogador libera mais 3 rituais para fazer. E fazendo eles, cada um dão vantagens diferentes na gameplay, como por exemplo, poderes para personagem, o que já é bem apelão. Como a fanbase espera demais por esse jogo, e ele tá há bastante tempo em desenvolvimento, alguns times pequenos, e alguns já até mesmo uma pessoa, fizeram o Yandere Simulator mais rápido e melhor que o Yandere Dev. O provável mais famoso é o Love Letter. E sim, isso não é Yandere Simulator, é um remake. O Discord do Yandere Simulator acabou ficando bem famoso quando ele foi anunciado pelo criador do jogo, o Yandere Dev. Só que não por motivos muito bons. Primeiro que pra entrar nele tu precisa pagar, e lá dentro é uma ditadura. Ninguém pode criticar o jogo dele, nem mesmo de forma construtiva. Se tu fizer isso, tu vai ser xingado diretamente pelo Yandere Dev. Olha só que honra. E ainda vai levar ban. Tu paga, tenta ajudar e leva ban. Yuka Takaoka é uma mulher japonesa que ficou conhecida como a Yandere da vida real. Eu não expliquei até agora, mas Yandere é uma pessoa que tem um amor doentio. E pra preservar o seu amado, a Yandere faz coisas absurdas. Então a Yuka Takaoka fez isso com o namorado dela na vida real. Não foi na escola, foi no próprio apartamento deles, em que eles moravam. E a história é bem mais pesada e o buraco é bem mais embaixo. Basicamente ela acreditava que se ela nasce ele e ela iam ficar juntos pra sempre no paraíso. Olha, se tu quiser se aprofundar um pouco mais nisso, tem um link aí na descrição. É um vídeo da Vitória que ela explica muito bem tudo. Vamos pro próximo. O game Yandere Simulator está sendo jogado e gravado há muito tempo, mas tem uma coisa que muita gente que assiste o jogo não sabe, é que ele não foi lançado oficialmente ainda. Tu pode ir lá no site do Yandere Dev agora e baixar ele de graça para jogar, só que não é um jogo completo. Na verdade é um jogo bem incompleto. O game é atualizado constantemente, com bug fixes. Nada grande entra pra esse jogo, nada que realmente faça diferença na gameplay, ou que leve o projeto de fato pra frente. E o jogo é de graça. Tá, mas se o game é de graça, como é que o cara faz pra ganhar dinheiro dele? Quer dizer, o Yandere Dev tem que comer, né? Ou pagar a luz? Ou internet? A resposta é Patreon. Patreon é tipo seja membro do YouTube, que tu assina e ajuda o criador. Que nem o Nathan fez, tamo junto, Nathan, é nóis, tu é o cara. E tu dá suporte ao criador. Dá uma graninha, tá ligado? Ele botou algumas metas no Patreon dele. A primeira é que se ele ganhasse 1.000 por mês no Patreon dele, ele pararia de fazer os freelance dele e focaria 100% no Yandere Simulator. A segunda meta dele era que se ele recebesse mais de 1.000, ele ia estar 100% no jogo. Mas o objetivo dele era 1.000 mensal. Depois disso, ele colocou mais uma meta, que 3.500 era o salário dele com o Yandere Simulator. Pulou de 1.000 para 3.500 bem rápido. Ele disse que qualquer outro valor acima desses 3.000 vai pro jogo. E bom, ele só lança atualizações de jogo que são bug fixes. Eu fui no site dele conferir e só tem bug fixes mesmo. E além de não agregar nada ao jogo, recebendo uma bolada da galera, ele ainda comprou uma boneca inflável pra si. Eu espero de verdade que essa boneca aí agregue no jogo final. Na verdade agregou, eu tava lendo aqui, eu descobri que ele construiu ela dentro do jogo. Tá. Esse tópico é bem autoexplicativo. Existe muita coisa removida no jogo. Muita mesmo. Desde personagens em si, a coisas do mapa, clubes e até mesmo cidades do jogo. Isso aqui tá no iceberg porque os players acreditam que tudo isso ainda vai voltar pro jogo em atualizações. Isso porque algumas coisas que foram removidas do jogo voltaram no modo 1980. É isso aí, só isso. Não tem muito mais o que falar mesmo. Yandere no Sutoka é um spin-off do universo de Yandere Simulator. Ele parodia o jogo Saiko no Sutoka. Em Saiko no Sutoka, o player tem que fugir de uma garota ou um garoto que é Yandere. Eles ficam te perseguindo por uma